Fala aí, pessoal. Aqui é o professor Danilo e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando vocês a fazer a instalação do Linux Pop! OS na versão 21.10 e junto com essa instalação a gente já vai preparar um ambiente de desenvolvimento Java, instalando o Java, JDK, o NetBeans e também instalando o banco de dados MySQL. Então, bora aí para o vídeo para a gente poder acompanhar esse processo de instalação. Então, pessoal, eu já estou aqui com o Pop! OS preparado aqui para o processo de instalação, tá? Eu vou deixar alguns links de algumas ferramentas para vocês criarem um pendrive bootável, caso vocês queiram instalar na máquina de vocês, juntamente com o link do site do Pop! OS, onde vocês podem baixar uma imagem desse Linux, né, para poder fazer a instalação. Quando vocês gravarem no pendrive e mandarem dar boot, essa é a primeira tela que ela vai aparecer aqui na máquina de vocês, tá? Eu deixei aqui uma máquina preparada como se fosse uma máquina que já tem o Windows instalado, tá? O HD lá não tem o Windows instalado de fato, mas eu deixei uma partição como se fosse uma partição do Windows para a gente poder fazer, acompanhar, né, essa instalação em um dual boot. É o que eu já vi muita gente, né, quer começar em Linux ou não sabe como começar. Essa é uma oportunidade, você instalar os dois sistemas juntos, né? Isso dá um ganho aí para vocês poderem testar o sistema sem deixar de usar o Windows, tá? Então, nessa tela aqui, basta você pressionar Enter, né? Na verdade, ela tem um contador aqui, se você não pressionar nada, ela inicia automaticamente, tá? Então, ele inicia aqui o processo de inicialização bem rápido, tá? E aí a gente já vai estar preparado tanto para usar o sistema, tá? Isso aqui é chamado de Live CD, né? Quando você tem uma imagem de um Linux que ela inicia, né? Vocês podem ver que já libera o mouse aqui, então a interface ela já libera, inclusive você pode navegar na internet e tudo mais, tá? Ela já abre aqui um instalador, tá? Então você já inicia aqui com esse instalador, e aí se você quiser, você já pode fazer a instalação. A gente já vai fazer essa instalação. Para isso eu vou selecionar o idioma, né, de minha preferência, selecionar aqui o país, né, a variante do idioma, que é o Brasil. Aqui ele vai perguntar o teclado, tá? Se você tiver um teclado diferente aí você procura o seu teclado aqui, tá? Eu vou clicar aqui em selecionar português do Brasil mesmo, que é o meu padrão de teclado aqui. E aqui a variante aqui do meu teclado é o padrão brasileiro mesmo, né? Que é o padrão. Então eu seleciono aqui, ele já vai cair aqui na tela principal. A instalação é bem rápida, tá, pessoal? Mas só tem um jeito aqui, né? Vamos dizer assim, uma configuração que a gente vai precisar fazer que é a mais complexa. O restante é mamão com açúcar, tá? Que é essa parte aqui. Essa parte a gente vai selecionar onde a gente quer fazer o processo de instalação. Imaginando que vocês já têm uma máquina mais antiga aí com Windows, né? Ou a máquina de uso de vocês já tem o Windows instalado, não tenha partições separadas, eu vou estar ensinando a vocês a organizar essas partições, tá? O primeiro passo, né, imaginando que seja uma máquina mais nova, ela já está configurada no padrão UEFI, né, que é um padrão de BIOS, onde você tem um disco, né, mais seguro, né, um boot, né, um disco de boot mais seguro. Então, a gente tem algumas configurações que tem que ser feitas aqui, tá? Então, nesse caso, né, ele já identificou que eu tenho um HD. Se eu clicar em Clean Install, ele vai limpar o HD que eu tenho aqui e vai apagar ele todo e instalar novamente, tá? Isso não é interessante. Eu não testei, né, com um HD mesmo que tem o Windows instalado para ver se ele dá algumas outras opções, né? Alguns variantes de Linux dá a opção de instalar lado a lado com o Windows, tá? Mas geralmente eu prefiro eu mesmo customizar as minhas partições, então eu vou clicar aqui em Custom e aqui eu posso fazer a customização, tá? Aqui vocês já podem ver, né? Eu tenho um disco aqui de 32 GB, né? Esse aqui é só para exemplo aqui da aula. E aqui é como se fosse um disco do Windows, ele está formatado em NTFS, tá? Duas coisas aqui, pessoal. Antes de vocês fazerem isso, eu recomendo fazer backup, tá? Nunca tive problema, nunca aconteceu de perder dados, mas é aquela boa e velha segurança, né? Se você tem dados importantes, salve para não correr o risco, tá? Nunca aconteceu de eu perder dados, mas é porque em 12 anos que eu uso Linux, né? Eu já devo ter feito aí por volta de umas 150 instalações desse jeito. Nunca tive problema, mas não quer dizer que a de hoje possa não dar problema. Então, recomendo vocês a fazer o backup. Bom, depois que vocês fizeram o backup, vocês vão ter que ir lá no Windows, né? Se vocês já estiverem usando esse sistema há muito tempo e a partição estiver quase cheia, vocês vão ter problema. Então, tem que esvaziar um pouco, tá? Mas imaginando que vocês têm um disco aí, vamos supor, de 500 gigas e tenha 250 usado, 300 gigas usado, dá tranquilamente para vocês tirarem 50, 100 gigas aí
da partição, tá? Mas de qualquer forma, eu recomendo vocês fazerem uma desfragmentação do disco, tá? Vocês vão lá no meu computador no Windows, clica lá em botão direito em cima do C2 pontos, onde está a partição, né? Que a gente quer tirar um pedaço, e vai lá em desfragmentar para que ele possa pegar qualquer dado que esteja no final da partição e mover, né, aglomerar eles mais no início, tá? Isso aí a gente fazia muito antigamente quando eram os HDs de disco, né? O HD tradicional, aquele HD que tem um disco mecânico, a gente precisava fazer para dar um pouco mais de desempenho, né? Afinal, se ele ficasse muito fragmentado, o bracinho de leitura do HD ele movia muito e isso gerava um pouco de lentidão de acesso aos dados, tá? Com SSDs, né, a gente não tem tanto esse problema, então a gente não faz, tá? Mas se for um sistema que você está usando há muito tempo, já encheu o disco, já esvaziou, recomendo então fazer essa desfragmentação. Bom, aqui não tem como a gente usar por enquanto, né? Aqui eu posso clicar para usar, mas não tem como eu fazer esse uso por um simples fato que eu não tenho a partição dividida. Então eu vou vir aqui em modificar partições, ele vai abrir essa ferramenta que é o Gparted, uma ferramenta excelente, e aqui eu já consigo ver, ó, que eu já tenho aqui uma partição Windows, né? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou clicar com o botão direito e vou redimensionar, ou seja, eu vou tirar um pedaço dessa partição para eu poder utilizar. Então vamos imaginar que eu pudesse tirar aqui tranquilamente, né? Deixar 10 GB só para o Windows. Então eu venho aqui, coloco 10 aqui, gigas, né, 10.000 megas, né? Dá um pouco menos de 10 gigas e vou clicar aqui em redimensionar. Olha o que aconteceu, a partição ela vai diminuir, né? Ele vai encolher essa partição, ela vai ficar com esse novo tamanho e eu liberei todo esse espaço aqui, tá? Eu acabei deixando mais aqui, bem mais, né? Mas é porque eu deixei aqui essa partição do Windows é só mesmo ilustrativa, tá? Bom, agora que eu tenho esse espaço liberado, eu posso criar novas partições. Eu preciso ter aqui obrigatoriamente duas partições, tá? Mas eu vou criar três por um motivo que a gente já vai ver aqui, tá? A primeira partição que eu preciso ter é uma partição que eu vou utilizar para poder dar o boot no FI, tá? Então, por muito tempo eu tive problemas, né, de usar essas partições. Geralmente eu deixo aqui 768 megas, né, que dá um tamanho suficiente. E aqui na hora de escolher o tipo de ficheiro, ó, você tem algumas opções aqui, você vai marcar o FAT32, tá? Porque o FI ele trabalha em cima do FAT32. Então eu vou até colocar aqui a etiqueta, ó, o FI, tá? O EFI, tá? Só para a gente poder ter a identificação dessa partição. Então, eu vou clicar aqui em adicionar, ele já criou essa partição que a gente vai usar para o FI. Agora, eu vou criar mais uma partição, tá? Essa partição que ela é opcional, mas eu, particularmente, eu senti necessidade de usar uma partição FAT, tá? Eu tenho uma partição swap, na verdade, é o nome dela. Eu tenho um notebook aqui que tem 8 GB de RAM e aconteceu algumas vezes do notebook simplesmente travar depois que eu fui descobrir que eu estava sem swap, então ele chegou nos 8 GB de memória e aí simplesmente o sistema começou a travar porque não tinha memória para rodar mais nada. Então, geralmente, né, se você tem uns 8 GB de RAM aí, você pode deixar uns 4 para swap. Aqui eu vou deixar só para ser ilustrativo também, eu vou deixar 2048, seria equivalente a 2 GB, e eu vou marcar aqui que eu quero uma Linux swap, então ele vai criar essa Linux Swap aqui para mim, né? Que ela é tipo uma memória virtual, né? Então, quando a sua memória encher e precisar de mais memória, ele vai acabar usando essa partição como uma extensão da memória, né? Não é tão interessante, né, você usar isso aqui muito, né? Porque é mais lento que a memória RAM normal, né? Mas assim, na falta de memória, isso aqui vai quebrar um galho para o seu sistema não travar. E por fim, eu vou criar uma partição aqui normal, né? Com o sistema de arquivos ST4, que vai ser então a instalação do nosso Linux. Eu vou colocar aqui, ó, adicionar Linux, tá? Então são basicamente essas três partições que eu criei, né? Então ele cria aqui uma partição UEFI, que vai ser a partição de boot, aqui a Linux Swap para acessar memória virtual e a este 4 que vai ser então a instalação do nosso sistema. Depois que fez tudo isso, pessoal, né? Até o momento ele não criou nada, tá? Aqui, ó, ele vai criando essa lista de afazeres aqui, então ele fica nessa listinha aqui por um tempo. Então, agora eu posso clicar nesse botãozinho verde e ele sim vai aplicar as modificações. Então, muito cuidado na hora de aplicar, porque dependendo do que você fez, você pode apagar dados, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Por isso que eu recomendo sempre ter o backup para você não perder dados, tá? Então, clica aqui em aplicar. Ele vai iniciar esse processo, dependendo do tamanho do seu sistema de arquivos, dependendo do tamanho da partição que ele vai mexer, pode demorar mais, tá? É normal,
né? Isso vai depender do disco, vai depender de vários fatores. Então aguarde esse tempo aí sem problema nenhum, tá? Então aqui ele já terminou, posso clicar em fechar. Deu tudo certo, né? É normal ele ficar com essa exclamação aqui, tá? Já que é uma partição diferente aqui, eu vou clicar aqui no X, tá? Para fechar. E aqui ele recarrega, né? Já mostra para mim as partições, ó. Então aqui essa partição 10.5 GB NTFS, essa aqui, né? Esses valores aqui dele não são muito exatos, tá? Ele mostra esses tamanhos aqui, mas dá diferença, né? Lá no Gparted estava um pouquinho diferente. Agora, como que a gente usa então? Vou começar pela partição de boot, eu clico nela aqui, e aí eu venho aqui, ó, use partition, e aí eu vou marcar aqui que eu quero usar aqui, ó, boot UEFI, né? Na verdade, ele já até, vamos dizer que ele identificou, né, que é uma partição de boot, então ele já recomendou aqui criar ela, tá? Então, quando você faz isso, ele fica marcadinho falando que vai usar, você clica aqui, pode conferir o que é, tá? Essa amarelinha, essa vermelhinha, né, eu vou marcar aqui também para usar, né, como swap. Não tem, eu não sei se tem necessidade mesmo, eu acho que ele identifica automaticamente que é uma swap e já usa, mas de qualquer forma eu gosto de marcar, né, porque eu não sei se isso é uma diferença do Pop! OS. Outros Linux, você não precisa ir lá e marcar que você vai usar a partição como swap. Ele automaticamente identifica que tem uma partição do tipo swap e usa essa partição, tá? Que é o formato, né, vamos dizer assim, a formatação da partição ela é no sistema de arquivos conhecido como swap, então ele próprio identifica isso. Por fim, essa partição aqui, né, você marca aqui e ele já identificou aqui para mim, né, que eu quero usar como root, né? Root é a raiz do sistema, ou seja, onde todo o meu sistema vai estar instalado. Você pode, né, separar aqui, por exemplo, o barra home ou até customizar, né? Algumas partes do sistema você colocar de forma separada. Eu vou deixar aqui então o root, né, que vai ser a minha partição principal. Eu não estou marcando para formatar nenhuma, tá, pessoal? Porque quando a gente já criou o sistema de arquivos lá, ele já formata a partição para a gente, ela já inicia vazia, tá? Então não tem necessidade de formatar novamente. Depois que você faz isso, basta clicar aqui em apagar e instalar, e aí ele vai iniciar o processo de apagar e instalar o sistema. Aqui agora é só configurações básicas, né? Informar o seu nome aí. Geralmente o nome de usuário, eu gosto de deixar só o meu primeiro nome mesmo, né? Porque às vezes eu preciso digitar o usuário, eu digito só o meu primeiro nome, né? Se você tiver mais gente compartilhando aí, os nomes são iguais, aí você coloca um segundo nome. Aqui ele pede para escolher uma senha, né? Recomenda-se uma senha forte, tá? Eu vou usar uma senha aqui que eu costumo utilizar aqui nas máquinas virtuais e vou clicar em próximo. E agora então ele vai iniciar o processo de instalação, tá? Esse processo é bem rápido, tá, pessoal? Não é muito demorado. Eu vou ver se eu até consigo colocar um contadorzinho. Vocês devem estar vendo um contador aí de tempo para ver quanto tempo eu gastei nesse processo de instalação, né? Lógico que o processo de instalação ele pode ser mais rápido, né? Aqui porque eu acabo tendo que explicar alguns detalhes, mas aí o tempo de instalação ele vai variar aí de acordo com cada um, tá? Então vamos aguardar o processo de instalação. Eu vou acelerar o vídeo e a hora que terminar a gente volta. Bom, pessoal, terminou a instalação, né? Não foi muito demorado. Eu vou mandar reiniciar agora para a gente poder concluir aqui o processo de instalação, tá? Então, reiniciar aqui e vamos ver então o sistema iniciando. Quando ele ligar, pessoal, aqui vai pedir a senha, tá? É a mesma senha que vocês configuraram lá no início, tá? Eu comecei a usar o Pop! OS, pessoal, porque eu comecei a ver aqui algumas questões que eles fizeram com interface e eu achei que ficou bem interessante a forma como eles lidaram com a interface, tá? Então, vamos dizer assim, o fluxo de trabalho que eles criaram aqui ficou muito bom, tá? Vou colocar minha senha aqui então, e aí o sistema já vai iniciar, tá? Uma das vantagens, pessoal, do Pop! OS é que vocês já baixam diretamente do site lá a versão para quem tem placas de vídeo da AMD e para quem tem placas de vídeo da Intel, tá? Então, da Intel não, é da AMD e da Nvidia, tá? Então tem as duas versões lá, a Intel acho que ela já está integrada em todas elas, tá? Aqui ele aparece esse menu de boas-vindas, tá? Ele dá permissão para vocês já fazerem algumas configurações, né? Inclusive trocar o teclado aqui, alguma coisa, caso você precise, tá? Eu vou pular essa parte. Aqui também diz respeito à dock, né? Como que a gente quer utilizar essa dock. Sem a dock, né? Ele
fica sem a dock aqui, com a dock embaixo ou com a dock centralizada, né? Similar ao Mac, né? Ao Windows novo aí, tá? Eu prefiro deixar a dock assim, na verdade eu mudo, acabo mudando ela, tá? Vou clicar em próximo. Aqui é as opções de exibir os botões aqui, né? Esse workspace que você clica, ele abre e mostra as janelas abertas, tá? E aqui esse application, né, para abrir aqui os menus de aplicação, tá? Vou deixar esses dois marcados, tá? Clicar em próximo. Aqui ele está falando sobre a dock que tem, né? Na verdade, uma ferramenta aqui para você localizar coisas, né? Por exemplo, quero abrir o Office, né? Então eu começo a escrever aqui, ele faz um filtro, né? Ele tem várias funções, né? Uma das coisas que eu gostei foi disso. Por exemplo, esse aqui é chamado de launcher, né? Ele tem algumas opções, como por exemplo, se eu colocar um igual e escrever aqui 6 vezes 3, por exemplo, ele já faz a operação para mim, né? Tem como buscar aqui na internet, tem como executar um comando via terminal por aqui também, digitando dois pontos. Então é bem interessante essa ferramenta, tá? Clicar em próximo aqui, ele fala sobre os gestos de navegação, para quem tem notebook, né, que tem gestos. É bem interessante os gestos dele, tá? E aqui também, se você quer um tema claro, né, ou um tema escuro, você pode escolher já por aqui, né? E aqui, se você quer compartilhar com eles a sua localização, para eles aprimorarem lá as ferramentas, não sei o quê. Tá aí. Aqui escolher a questão do fuso horário, né? O ideal é escolher o fuso horário correto. Você pode digitar aqui São Paulo, né? Ou simplesmente clicar aqui nessa faixa, já aparece aqui São Paulo. Vou clicar em próximo. E aqui então, né, ele vai dar a opção de você conectar, por exemplo, no Google, alguma dessas contas aqui. Não vou configurar isso agora, posso clicar em ignorar e começar a usar. O PopOS já está configurado, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o menu e vou vir aqui em configurações. Deixa eu vir aqui, ó, configurações, e eu vou mudar aqui a disposição da tela, tá? Porque a minha tela tá muito pequena, então eu vou colocar ela para ficar em Full HD. Aqui, ó, 1920 por 1080, mandar aplicar, manter as configurações pronto, agora a tela está no tamanho correto, tá? Aqui, ó, se vocês vierem aqui em desktop, aquelas configurações, por exemplo, da dock, você pode mudar por aqui, né? O formato, como você quer que ela fique, né? Se você quiser até diminuir o tamanho da dock, caso ela esteja grande, eu não gosto de usar ela tanto desse tamanho. E outra coisa que eu gosto de usar, tá? É preferência minha, eu uso a dock do lado esquerdo, tá? Eu não gosto de usar ela embaixo, tá? Então eu marco aqui a opção left, porque eu acho que o meu monitor ele é muito comprido, né? Os monitores hoje, então você tem muito espaço lateral, né? E o espaço na altura geralmente é menor. Então, e também porque o mouse, né, fica mais fácil aqui, né? O acesso aqui. Também eu mudo depois os botões de lugar. Eu gosto de usar o padrão Mac, então eu coloco os botões tudo na direita. Então o meu mouse ele fica mais centralizado o uso do lado de cá, tá? Então pronto, pessoal, essa aqui é a configuração inicial, né? Que eu faço só no meu, né? Vocês fazem se quiser, então já está funcionando, tá? Vocês podem ver que essa ferramenta aqui está escrito 10, são atualizações, tá, pessoal? Eu recomendo vocês a fazerem a instalação dessas atualizações. A primeira coisa é mandar atualizar tudo aqui, ó. Tem 383, né? Essas atualizações podem variar. Eu recomendo por quê? Porque se tiver algum problema, né, ou incompatibilidade com o seu hardware, você já descobre logo, tá? É muito difícil isso acontecer, né? Mas geralmente eu instalo, até porque assim, quando eu for instalar outros aplicativos, eu já pego essas versões atualizadas, tá? Mas, né, não vou fazer isso agora, né? Mas eu vou já começar a instalar então o Java para a gente já ganhar mais tempo, tá? Deixa eu aumentar um pouco a interface aqui, só para ficar um pouco mais fácil de ver. Para fazer a instalação do Java, pessoal, eu vou instalar aqui o OpenJDK e eu vou instalar a versão 17, tá? Que é uma, vamos dizer assim, uma das mais recentes até agora, tá? Para isso, eu vou usar um software, né, ele chamado de apt, né, que ele, na verdade, ele conecta no servidor e faz a instalação na máquina, tá? Para quem não conhece, né, eu poderia localizar por essa central aqui. Eu acredito que eu consigo achar aqui o OpenJDK. Deixa eu ver se eu acho que OpenJDK. Eu acho que ele pode ser que ele apareça aqui. Eu acho que ele não está disponível aqui. Não tenho certeza, tá, pessoal? Java. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Alguns softwares eles estão disponíveis por aqui, tá? Mas não são todos que aparecem aqui. Eu acabo preferindo usar o terminal que eu acho mais prático, para eu posso agrupar vários comandos. Mas para rodar esse comando apt, né? Você digita sudo, que é um comando para falar que o superusuário vai fazer alguma coisa, tá?
Então, o sudo é a mesma coisa que super user do, né? Ou super usuário faça. E aí eu escrevo aqui, ó, apt, né? Que é essa central de software do Linux, né, esse gerenciador de pacotes que tem nas versões derivadas do Debian. E aí eu coloco aqui o primeiro comando que eu rodo, geralmente é o update. Como esse apt ele vai num servidor, busca o software e baixa ele e instala na sua máquina, então primeiro ele tem que saber a lista de software disponível. Então esse comando update ele vai no servidor e vai buscar essa lista de softwares disponíveis. Aqui você coloca a senha de usuário que você configurou, né, o seu usuário, quando você cadastra na máquina, ele automaticamente já é colocado como um usuário root, né, um usuário, um super usuário, vamos dizer assim, tá? Aqui, se vocês olharem, ele já falou que tem 139 atualizações, né? Para instalar essas atualizações, você usa o comando upgrade no lugar de update. Tá? O update é para atualizar a lista e o upgrade é para atualizar os softwares, tá? E se você quiser ver o que vai ser atualizado, você pode rodar esse comando aqui, ó, apt list -- upgradable, né? Ele vai mostrar o que está disponível para atualização. No caso, eu não vou querer atualizar nada, então eu vou simplesmente pedir para ele instalar um software. Para instalar, eu falo assim, ó, install, e aí eu tenho que saber o nome do software, né? Então, eu sei, né, que ele é o OpenJDK, mas eu, por exemplo, eu não sei qual versão está disponível. Se você apertar Tab duas vezes, ele vai, deixa eu aqui, ó, Open, não, eu escrevi install errado, eu já ia falar, não está funcionando. Mas se eu escrever de novo OpenJDK, né, tem que escrever certo o comando. Ó, ele já completou com um tracinho, né? Apertei duas vezes, ele exibe todos que estão disponíveis, né? Que começam com essa palavra OpenJDK. Tá? E no caso aqui, o que eu quero, né? Já tem a versão 18 disponível, mas eu vou instalar essa versão aqui, ó, OpenJDK 17-JDK, tá? Tomem cuidado, pessoal, para não instalar o JRE, tá? O JRL é só para executar o Java. O JDK é que tem as ferramentas que vão compilar, né? Vão gerar os arquivos compilados para a gente. Então, vou colocar aqui a versão 17 traço. Se eu escrever aqui, por exemplo, J e apertar Tab, ó, ele não completa, porque tem vários ainda que começam, tá vendo? Mas se eu escrever D e apertar Tab, ó, ele completou o restinho aqui, tá? Lógico que se eu apertar duas vezes, ele vai mostrar também está disponível esse, tá? Mas feito isso, eu posso dar um Enter, vocês vão ver que ele vai baixar aqui, ó, 266 megas relacionados ao Java. O legal do apt, pessoal, é que ele também resolve algumas dependências, tá? Algumas coisas aqui que forem necessárias, ele vai baixar também, tá? Que ele está mostrando o que vai ser instalado junto, né? Tudo isso aqui vai ser instalado junto, que são dependências, tá? Vou apertar S, dar um Enter, e aí ele vai iniciar o processo de instalação, tá? Então, ó, vai ser bem rápido, tá, pessoal? Aqui vai depender mais da internet de vocês, né, para baixar tudo isso que tem para baixar e também, né, do hardware. Se for um hardware um pouquinho melhor, ele vai acabar instalando aí com mais facilidade, tá? Então, vamos ver aqui esse processo, né? E é assim que terminar, a gente já pode testar se o Java está instalado, tá? Esse é o primeiro passo para a gente poder preparar o nosso ambiente. A instalação hoje, pessoal, não demanda configuração praticamente nenhuma, tá? É só mesmo a instalação, ó, já terminou. Vou dar um clear aqui só para limpar a tela aqui. E aí eu posso já verificar se o Java foi instalado corretamente. Se eu apertar Java espaço menos version, ó, eu consigo ver que a versão disponível aqui, a 17, foi exatamente a que foi instalada. E para saber se é o JDK que está instalado, eu posso escrever aqui, ó, Java C, o Java C é o Java Compile menos version, e ele vai me mostrar também a versão do Java C, é a 17, tá? Se eu quiser testar algum Java aqui, né, eu vou criar um arquivo aqui mesmo, ó, usando essa ferramenta chamada Nano, e vou escrever aqui, ó, teste.java, e aí ele abre aqui para mim um editor de texto simples, tá? Eu vou escrever aqui, ó, um public class teste, tem que ser o mesmo nome do arquivo, tá? Que eu criei. E vou criar um método main aqui, só mesmo com um system out aqui, hello world, né? Só para a gente poder ver. Então, public static void main, que passa um string args, né? Geralmente eu coloco args porque as ideias todas acabam colocando assim, para ficar meio que padrão. E essa string aqui ela é um vetor, tá? Esses são valores que a gente pode passar na hora de chamar via terminal. E aqui eu vou usar o system.out.println e passar a mensagem aqui, ó, hello world.
E aí eu vou dar um Ctrl O para salvar, dou um Enter aqui, né? Eu já tinha digitado o nome do arquivo, mas se caso eu precisar, eu posso editar o nome do arquivo aqui embaixo, tá? E dou um Enter e ele salvou, Ctrl X sai, tá? Então, se eu der um ls, aqui ó, tem um arquivo teste.java. Se eu rodar o comando javac e passar aqui o teste.java, ele vai compilar, né? Se der tudo certo, ele não apresenta nada, tá? Simplesmente não mostra. Mas se eu der um ls novamente, vou ver agora que eu tenho um ponto .class aqui, tá? E se eu escrever aqui agora Java e passar o nome teste, tá? Não precisa colocar o ponto .class, tá? Ele já vai aparecer ali o Hello World, quer dizer que funcionou. Agora, vamos fazer a instalação então do NetBeans, tá? Como que é o processo de instalação do NetBeans? Eu vou usar aqui uma ferramenta chamada Flatpak. Ele é uma ferramenta que cria uma espécie de uma camada, né, acima da camada padrão do Linux, né? Igual, seria basicamente parecido com as aplicações que a gente tem para iPhone e para Android, né? As aplicações elas não modificam o sistema, elas estão rodando ali numa camada superior. Tá? Então eu vou usar o Flatpak para instalar o NetBeans, tá bem atualizado, tá? Via Flatpak. E aí eu pego aqui ó, um site chamado FlatHub e nele eu consigo instalar usando aqui então via esse Flatpak, tá? Primeira coisa que eu preciso é configurar o Flatpak aqui no Pop! OS, tá? Clica aqui em Quick Setup, aqui tem todas as distros, né, que você pode querer configurar, vou selecionar aqui o Pop, e aqui, né, nas versões 19 para trás, você precisa instalar o Flatpak. Nas versões 20.04 para frente, ele já vem instalado, então não precisa instalar. Vou simplesmente ó, rodar esse comando aqui, né, copiar esse comando para ele adicionar, vamos dizer assim, o endereço desse servidor aqui para poder fazer a instalação. Então, eu dou um colar aqui, né? Para colar, pessoal, aperta Ctrl Shift V ou vem aqui em colar, tá? E aí dá Enter e ele já adicionou, tá? Agora, um jeito bem fácil de vocês encontrar software vindo aqui, ó, né, na lojinha do Flatpak. Deixa eu voltar aqui mais uma vez e pesquisar aqui o software que você quer, né? Nesse caso aqui eu posso pesquisar, por exemplo, NetBeans, né? Eu sei que o NetBeans está disponível via Flatpak. Aqui ele dá o NetBeans, tá? Esse install aqui em cima não funciona bem, pessoal, porque ainda não está integrado, tá? O URL, então ele só baixa um arquivo. Então eu recomendo você só simplesmente copiar esse comando, ó, Flatpak install, a partir do FlatHub, e esse aqui é o software que eu quero que ele instale, que é o org Apache NetBeans. Então copio ele aqui, vou colar ele aqui e ele vai iniciar o processo. Ele vai falar assim, ó, localizado do FlatHub, confirma, sim, né, então eu quero. Aqui ele vai mostrar, né, tudo que vai ser instalado, as dependências também. Vou clicar em sim e ele vai iniciar o processo de instalação, tá? Também é um processo bem rápido, tá? Não é muito demorado e o nosso NetBeans aí já vai estar praticamente instalado, tá? A gente vai ter só mais uma outra ferramenta que a gente vai instalar agora, pessoal, que vai ser o nosso MySQL. Então, o MySQL ele tem vamos dizer assim, uns probleminhas aí, não, nem sei se é problema, mas antigamente era muito fácil. Você dava o comando sudo apt install MySQL server, ele já instalava, durante a instalação já configurava a senha. Eles mudaram isso aí, então você configurar a senha depois e eu já tive muito problema, né? Às vezes eu configurava a senha e por algum motivo não pegava, aí você tinha que fazer ajustes. Agora eu vou passar para vocês um tutorial bem fácil de como configurar essa senha, tá? E o principal, né? Eles mudaram a forma de verificar a senha. Agora é uma senha mais, vamos dizer assim, mais segura, né? Exige um número de caracteres mínimos. Como eu prefiro, né? Nas minhas máquinas aqui, o sistema já tem uma senha forte, eu não preciso ter uma senha forte no banco só de teste, né? No banco de desenvolvimento, então geralmente eu coloco uma senha mais fraca, tá? Mas se você for usar o banco aí, né, para trabalhar profissionalmente, não é só para aula, criar a senha melhor aí, mais resistente, tá? Então no meu caso aqui eu vou configurar a senha mais fraca e aí eu no passo lá eu mostro para vocês, tá? Eu não sei se eu posso já instalar uma SQL Server, acho que eu posso, pessoal. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Eu vou abrir uma nova aba aqui, na verdade, ó, e já vou mandar ele instalar aqui. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Eu não sei se a minha gravação vai ficar ruim para vocês. Parece que tá dando algum problema no meu drive de vídeo, na minha placa de vídeo, que ele tá meio dando umas piscadas na tela. Mas vamos lá, ó. Sudo apt install. E aqui, no caso, é o MySQL-server. Eu dou um tab, ó, ele já completa, tá, pessoal? Porque já está disponível. Então, eu dou um Enter
Ele vai agora pedir minha senha, né? E aí vai iniciar o processo de instalação, tá? Também o MySQL Server é bem rápido, né? Mas ele vai baixar um pouquinho, né? Vai baixar 28 megas. Então eu vou clicar aqui em sim. Mas de qualquer forma é bem rapidinho aí para poder fazer a instalação, tá? Enquanto isso, o NetBeans está terminando a instalação, tá? O NetBeans agora é tudo automático, a gente não vai precisar fazer muito mais coisa, tá? Aqui ele vai instalar, depois a gente abre e faz só mais uma configuração lá dentro do próprio NetBeans, tá? Aqui então, estamos terminando aqui a instalação do MySQL Server. Depois a gente pode instalar o MySQL Workbench, que é uma ferramenta que vem junto que tem junto do MySQL, né, para a gente poder editar o MySQL. O Workbench ele é uma ferramenta, pessoal, que eu falo o seguinte: ela é uma ferramenta de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que a ferramenta é boa, ela é ruim, né? Ela tem uns bugs, de vez em quando fecha sozinha, mas é uma ferramenta muito boa. Ela tem uma forma de você desenhar o DER, né, do banco de dados, o diagrama de entidade de relacionamento. Então, essa ferramenta ela já é integrada com o banco, então na mesma hora que você desenha, você já pode mandar ele exportar, né, já criar o banco para você. Ela faz o sincronismo também, então você pode modificar o DER, depois mandar sincronizar, ele vai mostrar só as alterações que foram feitas. Então, nesse ponto, eu gosto muito da ferramenta, apesar dela desde que eles lançaram, né, ela tem uns bugzinhos aí de vez em quando. Era pior, né? Hoje em dia tá bem melhor, mas ainda assim, de vez em quando eu tenho uns bugzinhos, tá? Aqui então já está terminando a instalação do MySQL Server e deixa eu ver como é que tá aqui a instalação do NetBeans também concluiu, tá? Então enquanto está terminando aqui, deixa eu abrir aqui já, ó. O NetBeans já está aqui, tá? Já vou clicar aqui para ir abrindo o NetBeans. Enquanto isso, a instalação ali está terminando, tá? A instalação então do MySQL Server terminou e agora a gente vai então configurar aqui o NetBeans, tá? O NetBeans, na verdade, a gente só precisa ativar o EE, tá? Deixa aqui, eu iniciar ele aqui. E eu vou vir aqui, ó, vou clicar em New Project. E aqui eu já vou escolher aqui logo o Java Web API. Vocês podem ver que está tudo cinzinha, né? Isso acontece porque, basicamente, ainda não está ativado o Java EE. Então você tem que ativar. Então eu vou marcar aqui, dar um próximo. Ele vai aparecer aqui uma opção para fazer essa ativação, tá? Então eu já vou fazer essa ativação aqui. Ó, download Activate, então ele já vai ativar aqui o suporte para o Java EE. Vou dar um Next aqui, aceitar os termos e aí vai iniciar o processo de instalação, tá? Então vou dar um Finish, terminamos, tá? Deixa eu só apagar algumas coisas que o meu computador principal aqui não lotou, vamos dizer assim. Tá bem lotada a minha máquina, o HD é pequeno, então começa a instalar muita coisa, lota. Vamos passar aqui para o MySQL. Agora eu posso cancelar, pessoal, né? E que se eu voltar, ele não volta. Eu vou cancelar, vou clicar aqui só para a gente confirmar, ó. Tá vendo que foi tudo ativado? Belezinha, né? Alguns desses outros, ó, eles ficam desativados, né? Igual o JavaFX. Se vocês forem utilizar aí, quando vocês forem utilizar, ativa, né? Se forem utilizar também, né? O NetBeans já tem o Apache, né? NetBeans ele já mudou, já tem um bom tempo, né? E o Apache antes ele era da Oracle, né? Agora a Oracle, vamos dizer que passou a licença, né? Para o Apache, né? O Apache que ele é assim, uma organização, né? Que ajuda a manter aí vários softwares livres, tá? Então eles acabaram passando, né? Vamos dizer assim, que a licença, né? Para a Apache Software Foundation e agora eles que estão mantendo aqui, né? A licença aqui do Apache, né? Então do NetBeans. Então vou clicar aqui em fechar e vamos aqui então para o nosso MySQL Server, tá?
Beleza. Agora que a gente instalou o MySQL, se eu digitar aqui MySQL -u root e der Enter, ele vai falar que não tem acesso, né, ao usuário root, né? Por quê? Está precisando de uma senha. Então, o que que eu faço, né? Eu venho aqui e vou escrever assim, ó, MySQL underline security. Eu aperto o SE e já aperto o Tab, ele completa, né? E aí eu vou instalar a segurança, tá? Aqui ele está pedindo a senha de root, então eu não consigo instalar porque ainda não tenho senha de root. Então eu tenho que rodar esse comando com o superusuário e aí ele não pede mais aquela senha de root, tá? Aqui então é aquele passo que eu comentei, né? Ele usa uma senha hoje mais segura, né? Então ele está perguntando se eu quero usar o componente de validação de senha. Eu vou falar que não para não poder usar uma senha mais simples, tá? Então eu vou colocar não aqui e aí ele vai criar uma senha mais simples. No caso aqui eu vou configurar a senha root mesmo, eu já usei muito usuário root, senha root. Aqui ele vai perguntar se deseja remover usuários anônimos. Eu vou clicar em sim. Vai perguntar se eu quero desabilitar o login remoto do root, tá? É recomendável, tá, pessoal? Então, deixa eu tirar a câmera aqui. É recomendável que a gente desabilite, tá? Para não dar acesso root ao banco de dados. Vou clicar em sim, né? Remover o banco de dados teste que ele cria. Vou deixar ele remover também e recarregar os privilégios. E aí ele terminou, tá? Vou dar um clear aqui. Bom, tecnicamente a gente criou a senha root, né? Se eu escrever aqui, ó, MySQL -u, usuário root, -p para informar a senha, ele vai pedir minha senha, eu vou escrever root e não funcionou, né? Isso é um problema bem gravezinho. Então o que que eu vou fazer? Eu, em vez de abrir aqui dessa forma, eu vou escrever aqui, ó, sudo MySQL, e aí ele abre o MySQL, né? Porque eu estou abrindo com o superusuário, até o momento a gente não configurou, tá? E nesse passo aqui, então, que eu vou configurar, né? Configurar então a instalação da segurança, né? Do MySQL, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever assim, ó, alter user, para a gente alterar o banco de dados usuário, tá? Não tenho certeza, pessoal, se a gente tem que usar o MySQL, tá? Mas a gente tenta aqui, se der erro, a gente manda usar o MySQL. Então, eu quero alterar o usuário root, tá? Eu vou colocar aqui, então, um arroba, e eu quero alterar para o localhost, tá? Então, o domínio dele é localhost, porque vocês podem ter usuários para domínios diferentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, identified, escrever aqui, ó, with. E agora eu vou falar que eu quero usar, né, vamos dizer assim, a senha padrão do MySQL native password, que é para ele não usar aquela, vamos dizer assim, aquela senha segura. E aqui eu vou informar a senha que eu quero, né? No caso aqui eu estou configurando a senha root mesmo, tá? Então, vou dar um enter. Ele deu esse query affected. Eu testei, pessoal, não precisou, tá? Mas eu, por via das dúvidas, eu dou um commit aqui, porque eu não sei se ele está commitando, tá? Então eu faço isso aqui. E outra coisa que eu costumo fazer também é dar um flush privilégios para ele recarregar os privilégios, tá? Então, feito isso, pode dar um barra Q. E agora, se a gente tentar digitar MySQL -u root -p e vamos testar nossa senha. E aí o nosso MySQL está abrindo, tá? Esse é um passo que a gente tem que configurar, por quê? Porque depois que a gente instala o Workbench, se não estiver acessando assim, ó, né, dessa forma aqui, o Workbench também não consegue acessar, tá? Mesmo que acessando via sudo ele acessava, né? Eu preciso acessar via Workbench. Então vamos instalar agora o Workbench. Para isso é sudo apt install e aí MySQL underline Workbench, que é só traço Workbench. Isso. E aí dou um Enter, também pequenininho, tá, pessoal? Workbench, vamos dizer que é bem rapidinho de instalar, tá? E aí tá terminando aqui já. E aí nós já temos o Java instalado, o NetBeans instalado, o Workbench instalado. Para um desenvolvimento web, tá mais que básico, tá, pessoal? Já dá para a gente começar desenvolvimento web e também um desenvolvimento desktop, tá? Se eu vier aqui agora, no menu, eu já tenho aqui o MySQL Workbench, posso abrir ele aqui, né? É uma ferramenta também bem interessante. Aqui ele dá essa mensagem falando que o Workbench não foi desenhado para esse sistema, né? Porque ele não identificou o próprio OS, né? Mas ele roda naturalmente no Ubuntu, então eu acredito que aqui não tenha
muitos problemas, tá? Então coloco a minha senha que eu configurei e pronto, eu já tenho agora aqui, né, o banco de dados configurado, vamos dizer assim, né? Vamos criar um banco aqui só para a gente testar. Create database teste aula. Ctrl Enter ele executa, né? Aqui embaixo tá meio apagado, né? Mas se eu vier aqui arrastar, ó, aqui ele mostrou que deu certo. E se eu vier aqui do lado, ó, eu posso até aumentar aqui um pouquinho, ó, e atualizar aqui, ele já mostra aqui o nosso banco criado, tá? Então, essa aula era essa, tá, pessoal? O objetivo é ensinar vocês aqui, então, a fazer essa configuração do sistema. Não é muito difícil fazer esse processo de instalação, tá, pessoal? Se vocês não usam o Linux ainda e têm vontade de usar, pode ver a opção aí de instalar ele em um dual boot, vale muito a pena, não pesa o sistema, porque na hora de ligar ele vai perguntar qual sistema você quer iniciar, então ele não gasta muito recurso, o único recurso que ele vai gastar é HD, mas geralmente HD a gente acaba tendo um pouco mais, certo? Então se você tiver gostado dessa aula, dê um gostei aí, né? Comente também alguma coisa que você quer para as próximas aulas, e nas próximas aulas aí a gente vai começar a desenvolver uma aplicação usando o JSF, que é um framework aí Java Web muito interessante. Então, obrigado por ter participado dessa aula